Olá, querido amigo, querida amiga, alunos e professores que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais uma classe dos professores. Estamos iniciando hoje o estudo da nossa lição de número 10. Então, estamos caminhando para o final da nossa lição desse trimestre. E a lição dessa semana tem como tema o descanso sabático. Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscrever no nosso canal Adventistas Lago Sul e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que tiver conteúdo novo no canal, você vai ficar sabendo. Deixa o seu like aqui nesse vídeo e deixa um comentário aqui embaixo falando de onde você está nos acompanhando. Se você tiver um pedido de oração, coloca lá também, nós queremos orar por você. E nós queremos te conhecer melhor. Por isso, nós estamos pedindo, e muitas pessoas estão compartilhando, que você tire uma foto sua, uma selfie sua, assistindo a classe dos professores, coloque no seu Instagram e marque o nosso Instagram, que também é Adventistas Lago Sul. Nós queremos conhecer você melhor e nós queremos compartilhar as fotos que vocês estão postando com a gente. Bom, para iniciarmos, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos professores dessa semana. Nós temos aqui hoje o Dalmo. Seja muito bem-vindo, Dalmo. Muito obrigado. O Dalmo é membro da nossa Igreja Adventista do Lago Sul. Temos também o Dr. Gilson, seja muito bem-vindo. Olá, saudações. Ele também é membro da Igreja Adventista aqui do Lago Sul. E temos conosco o pastor Samuel. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. É um prazer ter todos vocês aqui. O pastor Samuel e eu somos também membros da Igreja Adventista do Lago Sul e eu sou a Jéssica. Para a gente começar, eu vou pedir então para o Dalmo fazer uma oração para nós. Oremos. Bondoso Deus e amorável Pai, somos gratos, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa estar conosco e com cada um que venha a ouvir da Sua Palavra. Obrigado por compartilhar conosco. É o que eu te peço, te agradeço nesse dia, por Jesus. Amém. 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 Antes de iniciarmos o estudo, a gente gostaria de deixar um abraço muito grande para algumas pessoas que estão sempre nos acompanhando aqui no canal. A Renata Emanuele, que nos acompanha de Franca, São Paulo. A Kelsilene, de Campinas, também em São Paulo. A Maria da Conceição Anjos Barros, que tinha deixado um comentário lá nas nossas primeiras lições do outro trimestre, pedindo oração pelo seu filho, que estava afastado da igreja já havia 3 anos. E graças a Deus, nas nossas lições mais recentes, ela deixou um comentário falando que o seu filho, depois de 3 anos afastado, tinha passado o primeiro dia dele na igreja, dobrando os joelhos diante do Senhor. Nós ficamos muito felizes, nós oramos muito e nós não sabemos como está a situação agora, então conta pra gente. Mas de qualquer maneira, nós seguimos orando por você, pela sua família e pelo seu filho. E a Giane Campos, que nos acompanha de Cidade do Paulista, em Pernambuco. Bom, a lição dessa semana tem como tema o descanso sabático. E qualquer pessoa que é sabatista, que guarda o sábado, conhece muito bem todas as tentativas de justificativa para abandonar a guarda do sábado. E aí, pastor, a lição destaca que, nesse contexto, o 4º mandamento é o único mandamento que começa com a palavra lembre-se. E, além disso, a lição destaca também que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Primeiro, sobre a questão da lembrança, acho que há 2 pontos aqui. O primeiro é que a lembrança remete a alguma coisa que aconteceu no passado. É impossível, não faz sentido nenhum, eu pedir para o Gilson se lembrar de alguma coisa que a gente não viveu, que não aconteceu. E isso, pensando no sábado, reforça a ideia de que ele não foi destacado, não foi dado a ser conhecido no Monte Sinai quando Moisés recebeu as tábuas, assim como os demais não foram, mas há um destaque para ele. E é interessante nós lembrarmos, os 10 mandamentos são entregues a Moisés em Êxodo 20, mas em Êxodo 16 já o relato do maná, que nós conhecemos, e não podia se buscar aos sábados, e na sexta-feira podia se pegar o dobro e não estragava, e outros milagres aconteciam. Então, o sábado era conhecido, ele era algo bastante forte na perspectiva do povo de Deus. E quando o povo é chamado a se lembrar, é uma referência à lembrança original que foi a criação, quando o sábado foi entregue para a humanidade, como a gente estudou na primeira lição. Então, o fato de buscar a lembrança reforça a ideia de que o sábado é eterno
e foi dado ao homem na criação e não no Monte Sinai. E a segunda questão que você coloca, que o homem foi criado à imagem de Deus, há várias coisas que a gente pode pensar de semelhanças entre o ser humano e Deus. O próprio fato de nós também termos a condição de criarmos, no sentido de termos filhos e moldá-los, é um reflexo, não na plenitude, mas um reflexo da nossa semelhança com Deus. Mas, de forma específica, a lição destaca que nós somos chamados, assim como Deus, a trabalharmos para que o mundo, para que a natureza, para que as criaturas como um todo sejam governadas por nós, à semelhança de como Deus nos governa, como Deus nos mantém. E isso torna o sábado também um momento de reflexão sobre como nós estamos fazendo isso. A nossa semana, se a gente não cuidar, é uma semana de exploração da natureza, de exploração de recursos, da busca do ganho a qualquer custo. E o sábado é um freio nisso, de que nós não estamos aqui só para tirar, nós estamos aqui para guardar, para cuidar, para preservar da criatura ou da criação como um todo, como parte da nossa imagem e semelhança do Senhor. É verdade. E é incrível, né? Como muitas vezes a gente ouve desculpas, né, e comentários falando que o sábado não existe mais, a guarda do sábado não é mais necessária. E aí você comentou justamente o acontecimento, né, do maná, lá no deserto. E nós temos, inclusive, o milagre do maná até hoje, né? E muitas pessoas não sabem disso. Para você que não sabe, nós temos uma missão adventista em Namba, na África, onde o maná cai até os dias de hoje. Foi mais um milagre, né? Um milagre dos tempos modernos, que pouca gente fica sabendo. Foi na época de uma guerra, a missão foi destruída e o pessoal, né, as pessoas que moravam ali, os missionários que moravam ali, estavam praticamente morrendo de fome. E um dia, enquanto eles estavam ajoelhados, orando, pedindo a Deus por misericórdia, uma menininha, filha de um deles, né, que estava lá fora, entrou com as mãos cheias de uns flocos brancos e entrou comendo. E aí a mãe e o pai perguntaram onde ela tinha conseguido isso. E ela falou, olha, os dois moços de branco lá fora me entregaram, falaram para eu comer e falaram para eu trazer para vocês. E quando eles saíram, em todo o terreno da missão, tinham flocos brancos, doces, jogados no chão. E os flocos, assim como na época do deserto, caíam todos os dias da semana, exceto no sábado. Então, é mais uma demonstração de que para Deus o sábado é eterno. Entendeu? Então, foi uma replicação do milagre que Deus fazia no deserto. E da mesma forma que no deserto o maná não caía aos sábados, porque o sábado era um dia de descanso, ali na missão de Namba, na África, o maná também não caía aos sábados, como mais um lembrete de Deus, né, de que o sábado é eterno e é um dia de repouso, de descanso. Aí, Gilson, você que é guardador do sábado, assim como eu, com certeza já ouviu pessoas falando, nossa, mas você não pode fazer nada no sábado? Você não pode fazer isso? Você não pode fazer aquilo? E as pessoas enxergam o sábado como se fosse uma prisão, como se fosse um dia de proibições. Então, o sábado é um dia que você não pode fazer as coisas que você faz durante a semana. Tem gente que veio perguntar para mim uma vez assim, você não pode falar no telefone no sábado, né? Então, assim, eles têm concepções, teve gente que já me perguntou, você não pode tomar banho no sábado? Você não pode atender o telefone no sábado? Entendeu? Então, assim, a concepção de que o sábado é uma prisão, né? Que é um dia de proibições de coisas que você não pode fazer. Então, é uma coisa terrível, né? Que você não tem liberdade. O que você tem para falar para a gente sobre isso? O conceito é de escravidão, né? Então, você é proibido, tolhido de fazer todas as coisas. Então, essa relação de escravidão. Ora, a relação de escravidão depende de com quem você se relaciona, né? Se é com uma pessoa de amor, de bondade, então essa relação não é mais de escravidão, né? É uma relação voluntária de subserviências e de ser servo. Esta é a palavra que Deus usa, né? Nós somos servos voluntariamente. Agora, o que significou, então, essa liberdade, essa celebração de liberdade que tem na nossa lição? O que o sábado tem a ver com isso? Porque o sábado nos mostra a nossa liberdade dessa escravidão que é o pecado, que é a vida de hoje.
né? Nós somos escravos do nosso trabalho, nós somos escravos da mídia, nós somos escravos da propaganda, nós somos escravos às vezes das nossas relações pessoais, né? Não precisa ofender, não pode ofender o outro. No nosso trabalho a gente tem que se comportar assim ou assado porque posso ser despedido, eu posso não ter relação com meu patrão boa e às vezes a coisa... Então nós somos escravos de todas essas coisas. E Deus nos fala, quando ele escreveu de novo os 10 mandamentos, ele falou que lembra-te do dia do sábado para lembrar daquele que havia libertado eles lá da escravidão do Egito. O Egito significava tudo aquilo que não deveria acontecer com o povo de Israel, que deveria ser livre, mas eles estavam presos naquele pecado, né? Consequência, fruto muito das suas escolhas. Então ali eles estavam presos. E é interessante que as pessoas às vezes vivem neste mundo de escravidão e gostam, né? Eles se sentem à vontade, né? É mais ou menos a síndrome de Estocolmo, né? Você é prisioneiro, mas você começa a nutrir simpatia, você começa a achar essa vida interessante. E aí é por isso que muitos correm atrás do dinheiro, das coisas todas, para ter uma qualidade de vida, né? Eu estou correndo atrás da minha qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Ter um trabalho bom, ganhar um dinheiro legal, comprar as coisas que eu quero, um carro do ano. Então eles são presos por estas coisas e começam a gostar desse tipo de vida. Então eles começam a gostar da sua escravidão, né? Muitos anos atrás, uma vez eu escrevi uma história, né? Escrevi só para mim mesmo, que ninguém mais leu, né? Mas em que eu contava a história exatamente do indivíduo que ele passava o dia inteiro com o sapato apertado, só para ter o prazer de chegar em casa, tirar aquele sapato e relaxar. Ou seja, a única alegria dele durante o dia inteiro, né, naquela vida miserável dele, no trabalho que ele não queria, com as pessoas que o oprimiam, com aquele sapato apertado que ele colocava, a alegria era chegar em casa e tirar o sapato apertado. Às vezes a gente está correndo atrás exatamente disso. Quando eu corro e me transformo num escravo do pecado, de todas as formas de pecado, para ter uns 5 minutinhos de prazer, o que é isso? Isso é liberdade? Não. A liberdade está exatamente quando eu posso no sábado me encontrar com o meu Senhor na igreja, com os meus amigos, né? Me regozijar, me despir, tirar toda a minha capa de todas as coisas que às vezes eu sou obrigado a fazer durante a semana para ganhar o pão, né? E eu posso, em espírito e verdade, adorar o Criador. E não adianta você explicar para essas pessoas aí fora, só entende quem passa por isso. Só entende o que é o repouso sabático, a libertação do sábado, quem vive isso. Então você vai ter que experimentar. Eu não vou conseguir nunca te explicar, mas se você consegue um dia vir e entender o relacionamento com Deus e com o seu próximo, como isso é libertador, como isso te renova de forças para a sua semana, como isso te traz perto de Deus, aí você vai entender o que eu estou falando. Não adianta a gente explicar. Existem certas coisas na fé que têm que ser experimentais. E o sábado é uma coisa experimental. O mundo está começando a perceber isso com essa pandemia, como parou um monte de coisas, né? E eles viram que a natureza estava se renovando, né? E muitas coisas estariam melhorando em termos da ecologia, que aí então agora veio o próprio Papa falar assim, olha, nós devemos ter um dia para a família da semana. Só que eles põem o domingo. Não foi isso que Deus mandou, né? A necessidade eles estão sentindo, só erraram no alvo. O dia não é o domingo, o dia é o sábado, que este dia tem uma bênção intrínseca em si mesmo. É verdade. E uma das desculpas, né, que a gente ouve das pessoas para não respeitarem a guarda do sábado é a desculpa de que, não, o sábado foi dado por Deus para o povo de Israel lá no Monte Sinai. Então, era uma coisa que Deus pediu para eles, não é uma coisa que Deus pede para nós hoje. É verdade isso, não? Tá certo não. Isso? Vamos parar com essa confusão de achar que o sábado é do judeu e acabar com essa pergunta de uma vez por todas. Primeiro, o sábado foi feito na criação. Na criação não tinha judeu. E detalhe, que vem, e não é menos importante, após o pecado, no mandamento, ele cita o quê? O estrangeiro. Então, peraí, o estrangeiro que estava na casa do judeu tinha que guardar o sábado. Então, o sábado não é para o judeu.
de uma vez por todas, né? E tem um outro detalhe ainda no mandamento que diz o quê? O animal. Ah, mas peraí, até o animal? O animal não é para fazer o trabalho no sábado? Não, o animal. Então, para de chamar o sábado de alguma coisa diferente, que é do judeu, porque até o animal, né? Então, o sábado da criação mostra uma coisa, na questão do descanso, né? Tem mais a ver com a conexão da gente com Deus. Agora aí a gente faz uma pergunta assim, mas eu posso fazer isso no domingo? Eu falo, pode e deve. Ah, mas pode, não tem problema. Mas qual é o mandamento? É questão de obediência. Você pode comer do fruto? Pode, tanto é que Eva comeu, né? Mas foi desobediência. Então eu posso trocar o dia de sábado pelo dia do domingo? Lógico, pode trocar, fica à vontade. Só está errado. Não faça isso e acha que esteja certo. Só isso, tá bom? Você pode fazer o que você quiser, só não acha que está certo, tá? Porque biblicamente, biblicamente não é do judeu, biblicamente o animal tem que guardar o sábado, biblicamente todos nós somos criaturas de Deus, estamos sujeitos a um mandamento. É questão de obediência. É verdade. Pois é, e a gente não para pensar nisso, né? E você vê, né, Deus cuidando, inclusive da sua criação, né? Dando até o descanso pro animal. Ainda mais naquela época, né, que o pessoal usava os animais para tudo. Era o boi para moer milho, para arar o campo, o cavalo para transportar, para coisa. E você vê Deus cuidando até dos animais, mandando até a pessoa dar o descanso pro animal. Então era uma coisa assim, realmente abrangente, né? Era para todos. E aí a gente vê entre as desculpas, né, justificativas para não se guardar o sábado, tem pessoas que falam que, mas o amor de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, a lei, né, foi derrubada e aquela coisa toda, e o amor de Deus tudo supera, então a lei não se aplica mais, porque agora a nova lei é a lei da graça, não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça, aquela coisa toda. E, por outro lado, nós vemos pessoas que estão se aproximando mais do lado dos fariseus, né? Que tratam, então, o sábado como se o sábado fosse o grande ponto de salvação, no sentido de que, se eu guardo o sábado, então eu estou salvo. Qual que é o erro nisso, pastor? O grande erro de pensar assim é que você perde o propósito pelo qual o sábado foi estabelecido. Ele passa a ser um prejuízo à sua salvação e não um meio de adoração e de bênção na sua vida. Agora, eu queria só resgatar um pouquinho sobre como isso se cristalizou na cultura judaica, para nós não cairmos no mesmo erro. Os judeus, todos sabemos, na verdade o povo hebreu, foi levado para o cativeiro da Babilônia, porque ele se tornou infiel a Deus, adorou ídolos, e uma das suas grandes falhas é que eles pararam de guardar o sábado. E quando eles foram para o cativeiro, eles tinham essa compreensão. Inclusive, ali não conseguiam guardar o sábado mesmo se quisessem. E sabiam que estavam ali porque foram infiéis. Quando eles são libertados, na verdade, quando eles são permitidos agora retornarem e agora voltam, né, ali e constituem a nação dos judeus ali, eles agora fazem de tudo para não irem para o cativeiro de novo. E como sabiam que o sábado era um dos principais motivos da sua infidelidade, o que eles fizeram? Eles escreveram várias outras leis que não estavam na Bíblia, que eram como se fossem leis preliminares, porque se eles cumprissem essa, quem diria do sábado? Então, até hoje, se você entrar num elevador lá em Israel, todos os botões estarão apertados para que você não cometa o trabalho de selecionar o andar que você quer ir. Isso está na Bíblia? Não está. Então foram feitas várias regras extra-bíblicas com uma boa intenção. Qual era a intenção? Se a gente pecar ou se a gente errar, nós vamos errar ainda na periferia, porque a parte da Bíblia nós estaremos guardando. Então foi uma boa intenção. Porém, eles passaram a viver em função disso para evitar o prejuízo. Inclusive, quando eles acusam Cristo, né, a lição traz aqui o exemplo de João 5, de 7 a 16, onde ele acusa Jesus de descumprir o sábado porque ele mandou um paralítico curado carregar o seu leito. Isso tinha que ver com uma tradição judaica e não com uma lei bíblica que proibia que ele fizesse isso. Isso, para nós, tem a seguinte aplicação. Às vezes a gente também estabelece procedimentos aceitáveis ou não no sábado,
distantes de estudos e princípios bíblicos, e nós tornamos isso uma imposição a nós e a outros. E o sábado perde a sua beleza, perde a sua graça e principalmente perde o seu propósito. O fato de eles terem regras extra-bíblicas não era errado em si, mas isso desvirtuou o sábado. E nós também hoje podemos ter essa mesma tentação, né? Como é um dia importante para nós adventistas, como é o dia de nós, de uma forma mais plena, virmos à igreja como corpo de Cristo, todos, né, frequentam a igreja, em especial aos sábados, a gente tem a tendência, ou temos a tentação, de santificarmos algumas coisas, de elencarmos algumas práticas aceitáveis, definirmos outras inaceitáveis, sem compreendermos o que a Bíblia fala sobre isso. E aí está um grande problema, porque o sábado passa a servir a intenção humana e não ao propósito divino. A gente tem que evitar isso. Uma segunda questão que os judeus incorreram, que a gente também tem que cuidar para não incorrer, é que a lei ela tem mais de um objetivo. O que todo mundo sabe é falar o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe que a lei está ali para dizer o que é certo, para dizer o que é errado. Mas a lei de Deus tem outro objetivo além desse também, que é nos revelar a vontade de Deus. Quando eu fico só no que é certo e no que é errado, eu perco a profundidade mais relevante de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Por que Deus me deixou essa regra? É por uma mera obediência? Ou isso tem a ver com a construção, com a edificação da minha vida, da minha casa, dos meus planos, né, das minhas intenções? E quando eu me relaciono com Deus, e o sábado é uma forma disso se dar, apenas na perspectiva do que é certo e do que é errado, pode ou não pode, vou ou não vou, faço ou não faço, eu perco um propósito mais profundo da lei, que é me mostrar a vontade de Deus para a minha vida. Os judeus pecaram nisso e a gente corre esse risco e nós temos que ter essa consciência para que o sábado cumpra os seus propósitos mais fundamentais na nossa caminhada cristã. Amém. Que Deus nos ajude, né? Gilson, a lição traz que o sábado é um sinal. Ela é um sinal de quê? Boa pergunta. Primeiro a gente saber o que é sinal, né? Porque a gente usa certas palavras, a gente tem que entender o que significa isso, né? Sinal pode ser também entendido como uma marca, um selo, aquilo que identifica. Na antiguidade, os reis tinham o seu selo e, às vezes, aquilo identificava a extensão do seu território, o seu poderio sobre o que ele estava dominando. E o sábado é um sinal ou um selo de Deus. Nós vemos aqui, é muito interessante a gente ler no Êxodo capítulo 31, versos 13, que diz aqui: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, quem manda aqui sou eu, quem tem a posse aqui sou eu. E no versos 16 em diante diz: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. Então ele se identifica como Criador. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Eu acho difícil alguma coisa que foi escrita pelo dedo de Deus se acabar, né? E aqui me diz que ele está se identificando como Deus criador de todas as coisas. Então, o selo de Deus dá a extensão da sua territorialidade, né? Sobre o que ele domina? Sobre o mundo, né? Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Isso identifica o seu povo. Então, este selo identifica o seu povo. Ele é uma marca viva da identidade do povo de Deus. E a gente sabe muito bem, né, que a gente vê na igreja, que este selo é que será no final a marca e o selo de identificação do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que está lá no Apocalipse, né? Então, essa será a identidade. Você obedece? Então, você acredita? Você segue? Você é servo? Então, você obedece aos mandamentos. Quais? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, este é um sinal
perpétuo que foi colocado desde o Éden, né, até o final, no Apocalipse, a gente encontra o selo de Deus, a marca que vai identificar os salvos. Isto é importante, né? É uma outra aplicação do sábado que eu não vejo por aí, né? Domingo é sinal de quê? Marca de quem? Possessão de quem? Quem colocou isso? Quem transformou isso? Então, me desculpe, então isso é possessão e marca de uma igreja que mudou o sábado para o domingo, então ele cravou a sua marca. Mas Deus disse que a sua marca é o seu santo sábado. Isso identifica o seu povo. E ele chama para o descanso aqueles que guardam os seus mandamentos. É engraçado você comentou e eu lembrei, nós temos um filme, né, que conta justamente a origem da igreja, a história, né, da origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tem um momento no filme que é muito engraçado, que eles estão debatendo, né, conversando, é um homem e uma mulher, né, debatendo, conversando sobre essa questão do sábado ou do domingo. E o que é engraçado é o jeito, né, que a mulher responde, porque o homem pergunta, ele fala, mas qual que é a importância do sábado? Que diferença faz o sábado? E aí a mulher falou, faz diferença o suficiente para Deus ter decidido pegar um pedaço de pedra e escrever com o dedo dele lá para ver se você entendia que o dia de guarda é o sábado. Então, a gente tem que lembrar, eu acredito, né, que o próprio fato de Deus ter feito questão de escrever numa pedra, né, numa rocha, é um simbolismo, né, do fato de que aquilo não passaria. Porque aquilo que é escrito na areia, por exemplo, qualquer vento pode passar e apagar. Mas aquilo que está escrito na pedra, aquilo é eterno, aquilo não pode ser apagado e ele fica lá para sempre. E Deus fez questão, é a única parte de toda a Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus. O restante da Bíblia foi inspirado, né, foi escrito por pessoas inspiradas por Deus. Mas os 10 mandamentos são a única parte da Bíblia que foi escrita diretamente por Deus com o seu próprio dedo, para mostrar a importância que isso tinha para Deus. Então, Dalma, eu queria pedir para você, então, fechar, né, com chave de ouro a nossa lição e contribuir. O que você tem para contribuir? Só ainda nessa questão do dedo de Deus, lembrar que Moisés quebrou as tábuas, mostrando que a gente iria quebrar a lei de Deus, que no futuro. E quando ele leva as tábuas, mais uma vez Deus escreve com o dedo dele. Antes do mandamento do sábado, a gente tem um reconhecimento de quem é Deus. A gente pode ver os outros mandamentos anteriores, os outros 3, a gente já reconhece quem é Deus. Reconhecendo quem é Deus e o mandamento. Agora, de tudo isso, a gente resume uma coisa. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Agora, então não é eu guardo o sábado porque está na lei. Não, eu guardo o sábado por amor ao Deus da lei. Né? Então, a partir do momento que eu e você guardamos os sábados por amor a Deus, a gente está cumprindo o que é o objetivo do mandamento. E se é um sinal do povo de Deus, agora fica o convite. O convite para você que está assistindo a gente e talvez ainda não teve essa oportunidade. Procure guardar um sábado. Se você tiver a oportunidade de compartilhar os nossos vídeos ou o nosso canal, lá tem a oportunidade de você participar num sábado de adoração a Deus, independente de religião sua. Procure um sábado para você fazer isso, fazer parte desse povo que guarda os mandamentos de Deus. É verdade. Então fica aí o convite para cada um de vocês, para você que está nos acompanhando, você que ainda não experimentou essa bênção maravilhosa que é guardar um sábado. A guarda do sábado foi algo dado por Deus para nós, para o nosso benefício. E se Deus, durante toda a Bíblia, continuou reforçando essa importância da guarda dos sábados, é porque algo é importante para Ele. A gente vê que na Bíblia, uma das estratégias que Deus usa para o ensinamento é a repetição. Então, Deus repete a mesma coisa várias vezes quando é importante. A gente vê até isso nas interações humanas, né? Muitas vezes a pessoa repete a mesma coisa 1 milhão de vezes porque ela fica preocupada da outra esquecer, porque aquilo é importante para ela. A pessoa que fala, olha, fulano, não esquece, quando você sair do trabalho, busca tal coisa para mim. Aí passa um tempo, ela liga, fulano, só estou ligando para te lembrar de quando sair do trabalho, você passar e buscar tal coisa para mim.
Por que a pessoa faz isso? Porque aquilo é importante para ela e ela tem medo que a outra esqueça. O nosso Deus não é diferente. Ele repetiu durante a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, ele fala da importância do sábado. E nas pedras, ele escreveu e começou o mandamento colocando a palavra: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque ele sabia que a gente ia esquecer. E ele, sendo um Deus, né, que conhece as suas criaturas, fez questão de colocar como a primeira palavra do mandamento a palavra: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E ele especifica tudo o que ele quer que a gente faça e como ele quer que a gente faça nesse mandamento. Então fica o convite aí para você. Procure uma igreja. Se você quiser, você pode acompanhar a gente aqui no canal. No nosso canal nós transmitimos todos os nossos cultos. Então separa um sábado, como o Dalmo falou, assista a partir das 9 horas da manhã, a gente transmite os nossos cultos aqui. Separa um sábado, faz a experiência, você não vai se arrepender e você vai entender do que a gente está falando. Então agora, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir para o pastor Samuel fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, obrigado por essa compreensão mais ampla que o Senhor nos permitiu através desse estudo sobre a importância do sábado, não meramente como uma rotina religiosa, mas como um momento de comunhão especial contigo. Que possamos viver essa experiência durante toda a nossa vida e pela eternidade contigo no céu. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus os acompanhe. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Fique com Deus e até a próxima classe dos professores.